Fala aí, seus fiel copinha, tudo certo com vocês? Mano, ontem tivemos aí o primeiro Corinthians do ano, finalmente voltamos a ter algum motivo pra acordar mais feliz, cara, só que como já era de se esperar, não foi nada muito brilhante, nada pra olhar e ficar empolgado, nossa, pintou o campeão. Não, muito longe disso, inclusive ganhou mais na base da questão física, do preparo, do que da técnica, cara, sobrou vontade e faltou qualidade, só que lógico, não tem pra que tirar alguma conclusão precipitada e dizer que fulano ou ciclano já não prestam mais, porque muitos ali, como eu já falei, estavam jogando pela primeira vez com a molecada mais velha, né? Estavam acostumados só com o sub-17, fora que a maioria ali nunca tinha jogado junto. Então é um trabalho que vai precisar de tempo e da colaboração da torcida também, da paciência com os garotos. Agora, é evidente também, cara, que alguns nomes se destacaram, não tem como negar. Caipira, o lateral direito, ia pra cima o tempo todo, jogou muito, veio todas no fundo, foi o destaque pra mim do jogo. E é um menino que já é interessante de um tempo, parece que tá mais maduro, tá aprendendo a ser mais um lateral do que um ponta como era antes. Quem sabe até não disputa essa vaga com o Léo Maná, né, de reserva aí do Mateuzinho, não sei. Mas pô, tem o Bahia também, outro menino interessantíssimo que eu falo muito aqui desde um tempo, um moleque gelado, transparece confiança, qualidade técnica acima dos demais. E cara, talvez não seja o volante que nós queremos, mas pode ser o volante que nós precisamos. Não sei, vamos ver como ele vai terminar essa copinha também. Aí teve o Guinegão, que passou em branco e que a galera colocou uma expectativa danada em cima dele, porque apareceu no top 5 promessas da copinha do jornal espanhol, porque tá sendo bem falado ultimamente, mas que mano, apesar de não ter feito uma boa partida, não ter feito o gol, né, num time que era pra ele ter feito pelo menos uns dois, né, vamos combinar que não tava muito difícil, mas é um centroavante que se entrega, que briga lá na frente, que abre mão às vezes de ser o protagonista pra ajudar o time, tanto que você vê em vários momentos que ele tava jogando na ponta. É tipo o Yuri Alberto, se for colocar aí na ponta do lápis, os dois se parecem bastante. Enfim, ainda é cedo pra avaliar, definitivamente não foi um bom jogo, isso aí não tem como discutir, mas eu espero que com o tempo esses moleques se entendam e cheguem longe na copinha, falou? Bom, e como não poderia ser muito diferente, cara, o assunto do momento, que ainda é Rodrigo Garro, ganhou um novo capítulo interessante nessa manhã, onde ele foi ao seu julgamento lá na Argentina, e além de ter sido liberado para voltar ao Brasil e se reapresentar no CT no dia 7, ele também foi indiciado por homicídio culposo e, detalhe, sem o agravante do uso de álcool, já que por mais que no local onde ele estava não existia uma tolerância mínima de álcool no corpo, mesmo que tivesse, ele ainda estava um pouquinho acima, ainda era algo que não chegava nem a 1%, então a justiça não considerou isso como um agravante para o caso. E agora será marcado um novo julgamento, né, que será o do mérito, e aí ele vai saber como vai ficar a situação dele. E só um detalhe, que até lá ele estará proibido de dirigir, tá? Tá proibido de tocar no volante até o final do processo. Mas, ufa, né, fiel? Não deu em nada. Óbvio que também não tá liberado comemorar, mas só do Garro não ter que passar os seus dias atrás das grades, pra mim já é um alívio muito grande, mano, porque a possibilidade era real, não é que a gente tá aqui cogitando, isso poderia acontecer. Agora, o que tem que ser feito é ele voltar ao Brasil e fazer aí um trabalho psicológico intenso antes de voltar a jogar. Já tem que acionar lá a doutora Anaí Couto, tem que ter um acompanhamento particular também, porque, mano, não é algo que se esquece fácil, não. Independente de quem tava certo ou errado nessa história, é uma parada que vai ficar marcada na vida dele pra sempre. Enfim, o que importa é que no final das contas o resultado foi positivo, o Garro em breve vai estar com o elenco novamente e, mano, sinceramente, eu só espero que a imprensa colabore e não colocar mais pilha nesse assunto, tá? Acabou, ponto final. Até mesmo em respeito ao motociclista, mano, encerra esse assunto de vez. Só que aquilo, conhecendo alguns jornalistas que nós temos pelo Brasil, um pessoal que adora a mídia e não tem sensibilidade nenhuma, qualquer brecha já vão estar usando pra atacar o cara por isso. Pode ter certeza, mano. Infelizmente é isso. Mano, e só pra detalhar um pouquinho melhor esse caso do Garro, ele está respondendo em liberdade, podendo voltar ao Brasil e treinar normalmente, mas claro, ainda está aguardando um novo julgamento que vai definir a pena dele, podendo inclusive até ser preso, né? A pena máxima aí seria ser preso. Só que assim, pelo que o advogado dele falou, o Garro está à disposição da justiça desde o começo, está disposto a ajudar a família da vítima, aí também não teve o agravante do álcool, ele só teria tomado 1 ou 2 taças para comemorar o aniversário, nem é algo que ele faz com frequência. Aí também tem o lance que a própria vítima não estava com o farol ligado, sem capacete, estava todo errado, ou seja, facilitando para que algo mais grave acontecesse. Enfim, cara, tudo indica na minha visão que o Garro deve pagar no máximo uma indenização para a família ou ter que prestar um serviço comunitário, mas cadeia mesmo não me parece que vai ser o caso. Ah, e um detalhe, não falaram em câmeras de segurança no dia do acidente, mas parece que encontraram algumas imagens e após análise da perícia, nós devemos saber exatamente o que foi que aconteceu, tá? Mas é isso, e assim como ele falava lá atrás, né, quando a gente brigava contra o rebaixamento, tudo vai dar certo, cara. Pode confiar que no final tudo vai dar certo, falou?
Bom, e quando você pensa que o nosso diretor da base já fez demais, já contratou bastante, já ganhou muito dinheiro, ele ainda me vem com um papo de quem sabe recriar o famoso Sub-23. Pois é, ele simplesmente falou na cara de pau ali que quer recriar um dos maiores monstros da gestão Andrés Sanches, né? Que além da dívida, o que mais marcou na gestão dele foi isso, o Sub-23. E durante o podcast oficial do Corinthians, ele até cita esses fatos passados, dizendo que não precisa fazer igual era antes. Ele dá até um exemplo de uma negociação que ele fez, né? Que foi do Pedrinho, que mandou embora de graça porque estourou a idade, mas que se tivesse o Sub-23, ele poderia estar muito bem lá. E realmente, eu concordo e até falava isso lá atrás. A ideia da categoria não é ruim, você consegue manter certos atletas que ainda não estão prontos ou que estão prontos só que na hora errada. Pode estar sem demanda no profissional. A questão é, fiel, e até ele mesmo fala, só tem o Brasileirão pra essa categoria e a CBF ainda faz um descaso danado com o calendário. E mano, por que será, né? Por quê? Porque ninguém tem interesse em assistir, não tem competitividade, porque os moleques bons, as promessas já estão no profissional. Então nesse caso do Pedrinho, por exemplo, valeria muito mais a pena emprestar o garoto para disputar um estadual, para um time da Ásia, para um time da África, para onde quer que seja, ou simplesmente dispensa, porque não tem mais sentido você colocar uma categoria que não tem calendário, não tem competitividade e ninguém tem interesse em assistir. Além do que, e aí eu volto na questão pessoal também, eu não tenho a menor confiança de que esse cara tem boas intenções em criar uma nova categoria. Pô, já criou lá um tal de Sub-18 que nem campeonato tem no Brasil, aí tem o Sub-16 do Finazzi, que é a mesma coisa, e agora ele quer o Sub-23 também. Cara, só me parece mais uma desculpa para contratar mais jogador e fazer aquilo que vocês sabem bem o que é, né? Que eu não vou falar para não tomar processo, mas todo mundo sabe o que acontece lá dentro. Então, mano, nem cogita essa ideia, porque se tem uma coisa que ninguém vai apoiar, e eu tenho certeza, é a criação dessa categoria. Nem o seu pessoal lá de dentro vai apoiar. Falou? Pô, tá de brincadeira, né, cara? Nem o Jaça era tão cara de pau assim. Bom, e a negociação do Fagner, mano, que foi apresentado no Cruzeiro nessa semana, inclusive tava lá usando uma chuteira verde um tanto quanto questionável, teve uma explicação do Fabinho Soldado do porquê o Corinthians aceitou. E assim, segundo ele, o momento da renovação ali pra junho, julho do ano passado, era uma situação totalmente diferente do que é hoje, e que essa saída também abre espaço na folha salarial para novas contratações, fora que isso também foi um consenso entre as partes, tanto o Corinthians quanto o Fagner queriam essa saída, já que ele não teria tantas oportunidades com o Ramon como já não vinha tendo no final do ano passado. Foi mais ou menos isso que ele falou. E assim, fiel, no geral, eu entendo a renovação e pior que também entendo o empréstimo. Eu não acho que os dois tenham sido um erro. O problema, cara, foi você ter renovado por 2 anos para emprestar 6 meses depois e não é nem como se esse negócio fosse imperdível, como se o Cruzeiro fosse bancar 100% do Fagner durante um ano. Pô, se fosse assim, não daria para reclamar. Agora, você emprestou o cara pagando 50% e ainda não tem uma reposição à altura, é lógico que todo mundo vai questionar. Se pelo menos tivesse emprestado o Fagner e logo em seguida anunciasse um Danilo da vida, um lateral pra chegar e jogar, aí seria o ideal. Só que não, cara, o Mateuzinho é quem vai ser o titular e o Léo Maná é quem vai ser esse tal substituto, a peça de reposição. E por falar nele, o Fabinho Soldado até elogiou o garoto depois do jogo da Copinha, dizendo que ele vai ser o substituto por enquanto, que vão dar oportunidade e que confiam nele. Só que até agora, infelizmente, ele não mostrou nada pra gente pelo menos dizer, pô, esse é um bom reserva. Não chegou nesse ponto. E aí depois vai sobrar pro Ramon ter que improvisar um volante, um zagueiro, sei lá, até um atacante se brincar. Enfim, um negócio que realmente abriu margem para muitos questionamentos, viu? Quero ver como é que o Ramon vai lidar com isso daí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!